Hoje, o nosso assunto é a implantação da burocracia no Brasil. No vídeo anterior, eu falei de patrimonialismo, né, como ela se implantou no Brasil, e os conceitos de burocracia, idealizada por Max Weber. E disse que hoje falaria como a burocracia foi implantada no Brasil. De que forma se deu essa implantação? Vamos lá. Hoje nós vamos falar da burocracia no Brasil, de 1930, início do governo Vargas, até 1955, início do governo JK. Bom, vamos lá. O capitalismo tardio no Brasil dava os seus primeiros passos. Mas o Estado brasileiro ainda guardava no seu âmago, no seu mais recôndito de sua alma, todas as características do patrimonialismo. Tá? Getúlio Dornelles Vargas chega ao poder e começa a dar os primeiros passos para a implantação da burocracia. Ora, tudo isto é feito para atender às novas regras do capitalismo e o estado do bem-estar que estava sendo implantado em toda a Europa e iria chegar ao Brasil da forma brasileira de ser. O estado do bem-estar social, idealizado por John Maynard Keynes, dá os seus primeiros ares da desgraça no governo de Getúlio Vargas. Ora, muda-se todas as formas de pensar, o patrimonialismo ainda resiste, as elites conservadoras nos mais diversos estados resistiam à perda de poder que a burocracia trazia para essas elites. Resistiram quanto puderam. Quando Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, de 1937 a 1945, Getúlio Vargas implanta a burocracia. De que forma? Ele cria o DASP, que é o Departamento de Administração e Serviços Públicos. O DASP era o responsável por toda a organização do Estado brasileiro. Aquelas decisões que eram tomadas na casa do governante, no palácio, junto com familiares, eu retiro tudo isso e levo para o aparato administrativo. Porque burocracia, eu já disse a vocês no vídeo anterior, quer dizer biro, quer dizer escritório, quer dizer local de trabalho. Eu saio de dentro de casa e levo para o birô. A indústria sai do fundo de casa e vai para o birô, para a burocracia. Eu não tinha mais produtor individual. A produção era industrial e eu precisava de uma burocracia lá instalada. Ora, a burocracia, ele começa, Vargas, desmontando alguns estados no Brasil, o que causou muita resistência às mudanças. Por exemplo, na Bahia, Vargas nomeia para interventor como governador do estado da Bahia, um estado conservador como era a Bahia, e é a Bahia. Ele nomeia um tenente cearense para governar o estado da Bahia. Sabe que cidadão era este? Juracy Magalhães. As elites conservadoras da Bahia ficaram polvorosas. Não aceitavam. Getúlio Vargas criou no Brasil o que na administração pública nós chamamos de insulamento burocrático. O que é o insulamento burocrático? As melhores cabeças pensantes do país vai pensar
políticas públicas para esse país. Olha só, no governo Vargas, no Ministério da Educação, você tinha como ministro Gustavo Capanema, você tinha como chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade e o secretário de Cultura, Heitor Villa-Lobos. Olhe quantas cabeças pensantes. Esse Estado tradicional, ele vai perdendo força. O Estado do bem-estar social chega com toda a força no mundo. O Estado do bem-estar social idealizado, como eu já falei, por John Maynard Keynes, é para contrapor o socialismo ao comunismo soviético. O comunismo soviético começa a tentar espalhar os seus tentáculos para o mundo, exportando revoluções na África, nas Américas. E o capitalismo tinha que dar uma resposta. E qual foi a resposta do capitalismo? A resposta do capitalismo foi levar bem-estar para a sociedade. Levar aquilo que as revoluções comunistas prometiam. Ora, então o Estado aumenta de tamanho. Eu disse a vocês que no patrimonialismo o Brasil tinha 7 ministérios, veja o vídeo anterior, 7 ministérios. A burocracia aumenta o tamanho do Estado, porque o Estado ele deixa de ser apenas um regulador de mercado, como prega o liberalismo, para ele ser um produtor. No governo Vargas, eu crio uma siderúrgica para cada estado. Olha só. E aqui na Bahia nós tivemos uma siderúrgica, a Uziba, que até hoje está ali na BR-324, que era do grupo Gerdau hoje. Era a usina siderúrgica da Bahia. A Usiminas e Minas Gerais. Né? Cada estado tinha. Eu comecei a criar bancos estatais. Todo estado tinha um banco estatal. Baneb, Banespa, Banestado. Cada estado tinha seu banco estatal. Até hotéis eu tinha estatal. O primeiro hotel da Bahia é um hotel estatal, que é o Hotel da Bahia, ali no Campo Grande, que hoje é o Hotel Wish. Tá vendo? Eu comecei a proliferar grandes estatais pelo mundo. O Conselho Nacional de Petróleo, que deu origem depois à Petrobras, que eu vou falar em outro momento, que é 1946, a criação do Conselho Nacional de Petróleo, e a Petrobras só é criada em 1953, no governo Vargas também. Bom, vamos lá. Esse estado do bem-estar social aumentou as despesas públicas, porque aumentou também o tamanho do Estado. E esse Estado, ele começa a espalhar seus tentáculos no Brasil inteiro. Os governos do Estado também tinham suas empresas estatais de distribuição de energia, a Coelba na Bahia, de água, a Embasa, né? E tantas outras empresas estatais da Bahia e de Goiás, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Era um leque de empresas estatais, porque o Estado era produtor. O Estado não era mais regulador. A produção de energia no Brasil inteiro, Eletrobras, Telecomunicações, Telebrás. Olha quanta coisa. Mineração, a Companhia Vale do Rio Doce. Era o Estado produzindo para a economia, que a gente chama de Estado produtor. Bom, a burocracia se amplia cada vez mais. Cria-se a administração direta. O que é administração direta? São os ministérios. A presidência da República são os ministérios, a administração direta. Eu crio a administração indireta. O que são as administração indireta? As autarquias, as fundações. Isso que são autarquias, isso que são administração indireta.
e vários outros órgãos, tá? Esse Estado vai aumentando cada vez mais de tamanho. As relações trabalhistas, porque eu passo agora a ter uma indústria, eu passo agora a ter um birô, eu passo agora a ter um trabalho de carteira assinada, remunerado. As relações trabalhistas no Brasil eram tão atrasadas que não tinha o marco regulatório das relações trabalhistas. Isso só vai acontecer no dia 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas cria a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege a relação entre o capital e o trabalho, que adota férias, 13º, tá vendo? Férias, 13º, finais de semana remunerado. Não tinha nada disso estabelecido. Você viu que a burocracia, um dos princípios da burocracia é a legalidade, é a formalidade. Então tem que ser tudo por escrito, tudo formal. Bom, Vargas dá um novo passo para melhorar as relações trabalhistas e eliminando os resquícios do patrimonialismo. A Guerra Fria aumentou ainda a participação do Estado na economia. A Guerra Fria aumentou ainda mais a participação do Estado na economia. O Estado cada vez mais gigante. Espalhei os tentáculos do Estado. Tinha municípios como o de São Paulo que tinham estatais, municípios como o Rio de Janeiro que tinham estatais. Municípios como a Bahia que tinha estatais, ou como Salvador, desculpem, como Salvador que tinha estatais, empresas de ônibus. Você está vendo como era o tamanho do Estado? Bom, em 1945 veio o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a deposição de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deixa o poder, volta para sua São Borja, né? E o Brasil tem outro governante. E este governante, né, ele amplia ainda mais o tamanho do Estado. Em 1946, o Brasil faz eleições diretas e é eleito como presidente da República Eurico Gaspar Dutra. Ok. E é Dutra que cria o Conselho Nacional de Petróleo. A luta pelo petróleo é nosso, incorporada por toda a sociedade brasileira, por os grandes sindicatos que estavam emergindo para fiscalizar a relação entre o capital e o trabalho. Na administração pública, tudo ampliava. O comércio a ter cada vez mais gastos públicos. O governo de Dutra foi um governo insosso, né? Conselho Nacional de Petróleo e a Grande Constituinte de 1946. A Constituição, porque o Estado brasileiro tinha sido esfacelado pela ditadura de Vargas. E eu faço uma nova Constituição. É nessa Constituição de 46 que eu trago os partidos políticos para a legalidade, porque estavam todos na ilegalidade. Os partidos políticos voltam a ser legal. Eu dou condições de voto à volta de exilados, que Getúlio exilou muita gente, inclusive baianos, né, como Otávio Mangabeira, foram exilados pela ditadura Vargas. Ok. Vargas foi, para muitos, o pai dos pobres e, para outros, a mãe dos ricos. Né? O governo de Eurico Gaspar Dutra, como eu já disse, foi um pouco insosso. Né? Insosso.
sem graça, né? Um presidente sem aquele carisma. Bom, o que é que acontece? O povo começa a pedir a volta do pai dos pobres e da mãe dos ricos, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta sendo eleito presidente da República, desta vez pelo voto direto. Getúlio Vargas volta com toda a força em 1950. Vargas cria mais estatais, amplia ainda mais o tamanho do Estado, poderes aos bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. É criado o BNDE, porque hoje que é BNDES, viu? Sarney, presidente Sarney, quando presidente na década de 80, ele acrescentou um S ao BNDE, porque o BNDES de hoje foi criado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Sarney acrescenta um S. Olha como o Estado começa a fazer a sua expansão vigorosa. As mudanças eram claras no país inteiro. Vargas, apesar de tudo, mergulha o país numa crise, a oposição violenta ao seu governo, mas a burocracia estava lá intacta. Bom, o capital estrangeiro prolifera no Brasil para financiar o desenvolvimento. A luta entre a União Soviética e os Estados Unidos deixa isso muito claro. Nós vamos falar no próximo bloco, no próximo vídeo nosso, sobre como os Estados Unidos entopem o Brasil de dinheiro, sobretudo no governo de JK, para promover o desenvolvimento e não ser presa fácil para as revoluções socialistas. Tá. A crise fica tão violenta que Vargas, no dia do soldado, agosto, Vargas sai da vida para entrar na história. Vargas comete suicídio. Cometendo suicídio, assume o seu vice. Mas isso é matéria para os historiadores. O que eu quero dizer é que durante todo esse período, o Estado brasileiro só fez ampliar o seu tamanho, aumento das despesas públicas, aumento cada vez mais das relações, da relação do Estado com a sociedade. A mão invisível do mercado saiu de cena. O Estado produzia petróleo, o Estado produzia energia, o Estado produzia telecomunicações, o Estado produzia... explorava minérios. O Estado era o dono dos fatores de produção. Esse era o estado do bem-estar, atrelado a uma burocracia gigantesca. O tamanho do Estado era gigantesco. E até hoje, a gente ainda tem resquícios dos saudosistas, do patrimonialista. Até hoje, sobretudo em nosso interior do Estado, dos estados do Brasil. Por hoje, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar da burocracia do governo JK até a ditadura militar. Passar por todas as crises, mostrar quanto de dinheiro entrou no Brasil para promover o desenvolvimento do Brasil. Abrir estradas, portos, aeroportos. Essa foi a construção do Estado brasileiro que vocês estão acompanhando aqui conosco nesses videoaulas para a gente cada vez mais levar informação para a sociedade. Até o próximo vídeo e fique com Deus.